Olá, meu querido, graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja com você. Seja bem-vindo ao nosso programa Aprendendo a Orar, comigo, o pastor Wendel Costa. E hoje eu quero iniciar uma nova série sobre jejum. Este é um assunto que muitas pessoas já me perguntaram com muitas dúvidas e eu quero começar a ministrar um pouco sobre jejum, o que significa ele biblicamente falando. Então, nos acompanhe e que Deus te dê sabedoria. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 16, o Senhor Jesus Cristo fala assim: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Muito bem, então aqui o Senhor Jesus Cristo fala sobre jejum. E eu já recebi muitas perguntas e dúvidas sobre como jejuar, né? Muitos irmãos que querem ter esse momento de maior intensidade de busca através do jejum e querem saber como podem jejuar, quais os tipos de jejum. Eu vou começar hoje essa série sobre jejum aqui no nosso Aprendendo a Orar. Muito bem, então o que significa jejum? Jejum é a abstenção total ou parcial de alimentos, é algo que a gente pratica no dia a dia. Às vezes vai fazer um exame, né? Tem alguns exames de sangue que você precisa estar em jejum. Então não é algo que as pessoas não conheçam, é algo que a gente conhece. Mas biblicamente falando, para que serve o jejum? Primeiramente, é bíblico? Sim, né? Claro, a gente já leu aqui no nosso versículo, a nossa passagem bíblica. E para que serve o jejum? Os homens do Velho Testamento, por exemplo, Davi jejuou, nós temos exemplos, Elias, né, jejuou. No Novo Testamento nós vemos o próprio Jesus iniciando o seu ministério com um jejum de 40 dias. Nós vemos lá em Atos capítulo 13, os apóstolos jejuando e orando antes de serem enviados para a sua missão. Então, para que serve o jejum? O jejum, eu vou dar o meu entendimento sobre o assunto. O jejum é um sacrifício semelhante à oração. O jejum é uma espécie de intensificador. Através do jejum nós podemos colocar, né, nossas forças, nosso coração, nosso corpo de forma mais intensa para buscar ao Senhor. Né? Por exemplo, eu citei aqui o caso de Davi, e Davi em diversos momentos ele jejuou. Né? A palavra de Deus faz uma comparação com jejum, dizendo que eles estavam afligindo as suas almas, e vós afligirei as vossas almas, se referindo ao jejum. Então é algo que você oferece a Deus de forma intensa, de forma a que o Senhor possa receber o seu sacrifício e atender a você, como o próprio Senhor Jesus diz aqui, como a gente lê em Mateus capítulo 6, e o nosso Pai vai ouvir o jejum e nos recompensará publicamente. Então o jejum é um sacrifício, juntamente com o louvor, com a adoração, com as suas ofertas, né? Que Deus recebe e vai nos responder. Através do jejum nós negamos uma vontade básica do nosso corpo, que é a alimentação, com fins espirituais, com o propósito de buscarmos mais ao Senhor, de negarmos as vontades da nossa carne. E assim há uma resposta da parte de Deus, há uma recompensa na parte de Deus. Particularmente eu e minha esposa, né, no ministério, nós temos que jejuar, porque é praticamente impossível uma pessoa estar em linha de frente no ministério, se dedicando, seja um pastor, seja um evangelista, seja um mestre na palavra, seja um profeta, enfim. É praticamente impossível as pessoas manterem um ministério abençoado, onde o poder de Deus flui, onde a sabedoria de Deus flui, sem jejum, não tem como.
O próprio Senhor Jesus Cristo foi confrontado certa vez, os discípulos de João Batista chegaram até ele perguntando por que os teus discípulos não jejuam. E Jesus disse: ora, os amigos do noivo não vão jejuar enquanto o noivo estiver com eles, mas chegará os dias em que o noivo será tirado deles, então eles jejuarão. Nós vemos isso lá no livro de Atos, os apóstolos, os discípulos jejuando, exatamente porque é necessário buscar ao Senhor com toda a intensidade do nosso coração para recebermos força, sabedoria, capacitação da parte de Deus para concluir esta obra que nós somos chamados. E o jejum faz parte disso. Então o jejum serve para isso, é uma espécie de intensificador da sua oração. Você deve separar tempo para jejuar juntamente com a oração, juntamente jejum e oração. Vamos ver aqui no livro de Atos, que eu já citei, mas eu quero ler. Aqui em Atos capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. No versículo 3 diz: então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, observamos aqui o jejum, a prática do jejum na igreja primitiva. Nós observamos que os apóstolos jejuaram e, enquanto eles estavam ali orando e buscando e servindo ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo levantou pessoas, o Espírito Santo falou para eles, e quando eles foram enviados para a sua missão, uma missão tão importante, também houve ali jejum e oração. Então, jejum e oração é necessário, é uma prática bíblica usada para a gente buscar a direção de Deus. A gente nega a carne, a gente recebe direção de Deus, a gente recebe capacitação do Senhor através do jejum, em conjunto, conectado à oração. Deus é que nos abençoa, Deus nos recompensa, como nós já lemos em Mateus capítulo 6. E uma dúvida frequente é: eu posso jejuar por fins, por exemplo, financeiros, ou somente por coisas espirituais, por exemplo, direção, sabedoria, etc. Muito bem, então, nesse primeiro vídeo sobre jejum, eu quero esclarecer que o jejum ele é bênção e ele vai te ajudar e Deus vai te recompensar em qualquer área, seja na área ministerial, seja na área acadêmica, se você é um estudante e precisa de sabedoria do Senhor para você, sei lá, concluir os seus estudos, seja para fins espirituais ou seja para fins materiais. O jejum, não tem nada na Bíblia dizendo que você não possa usar o jejum. Pode usar, pode buscar o Senhor em jejum e oração, porque Ele vai te recompensar. Não existe nada na palavra de Deus indicando que o jejum serve apenas para quando você precisa de direcionamentos espirituais na área da igreja, na área ministerial, por exemplo. Não. O jejum ele tem benefícios em todas as áreas, tá certo? É o primeiro passo que eu quero tratar aqui, a primeira coisa que eu quero mostrar para você. Seja você esteja buscando uma prosperidade, uma provisão do Senhor, seja você buscando direcionamento, seja você buscando dons espirituais, o jejum terá sim benefícios, Deus vai te dar primeiramente sabedoria, vai te guiar, seja qual for a área que você esteja necessitando de ajuda da parte de Deus. Particularmente na minha própria experiência, eu vejo que o jejum ele tem benefícios mais rápidos quando você está buscando, por exemplo, sabedoria e direcionamento da parte do Senhor. Outra área que eu vi uma resposta um pouco mais rápida foi exatamente quando eu busquei dons espirituais. Isso, para quem é pastor, para quem está no ministério, é fundamental você buscar essa capacitação do Senhor. Mas também já jejuei diversas vezes por provisão, por questões relativas ao meu trabalho, e todas as vezes eu tenho sido atendido
embora que quando é relativo a coisas materiais, geralmente a resposta é um pouco mais demorada, mas isso não é problema, não é questão do jejum em si, mas sim porque para que a bênção do Senhor, para que as coisas espirituais se manifestem no mundo físico, realmente leva mais tempo, porque funciona como uma semeadura. Funciona aqui na terra a lei da semeadura. Você semeia, cuida da semente, rega, e gradativamente essa semente vai se desenvolvendo, vai crescendo e vai se manifestando no mundo físico. E geralmente é mais demorado. Inclusive eu indico a você estudar esta série que eu tenho feito de estudo bíblico sobre espírito, alma e corpo, onde eu mostro explico melhor esta questão. Então, encerramos este primeiro vídeo desta série sobre jejum. E vou resumir aqui: o jejum é bênção, foi praticado pelos santos do Velho Testamento, como também os santos do Novo Testamento. O jejum foi ensinado por Jesus, onde ele ensinou ali em Mateus, nós lemos, que Deus vai nos recompensar publicamente quando nós jejuarmos com o coração voltado para o Senhor. O jejum deve ser conectado à oração, ou seja, você se abstém de certos alimentos, e aí eu vou explicar melhor nos próximos vídeos os tipos de jejum, né? Então você se abstém de certos alimentos e se dedica ali à oração e coloca o seu coração focado, né, voltado para Deus em momento de oração, de adoração, para que o seu jejum tenha realmente um bom fruto. E principalmente na minha experiência, quando você busca direcionamento, sabedoria e realmente as coisas que é conhecido como temas espirituais, a resposta é mais rápida, mas que não há barreiras para você, não há restrições, né, melhor dizendo, para você jejuar por fins materiais também, como por exemplo portas de emprego e etc. Então eu espero que você tenha aprendido um pouco e continue ligado que a gente vai ministrar mais sobre esse tema de jejum, para tentar tirar todas as dúvidas que você possa ter. Que Deus te abençoe.